Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que nós daremos início a mais uma live, hoje com o tema Influência dos Pensamentos. Um tema muito importante, muito atual. O que você pensa de tudo isso? Você acha que o teu pensamento influencia na tua vida particular, na tua vida profissional? Qual a força do pensamento? O que tudo isso tem a ver com a nossa conduta na sociedade? O que isso interfere na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional? Hoje nós estaremos recebendo o nosso grande parceiro, irmão, já convidado, já participou com a gente aqui, o Ian Luca. Ele é do Recife, Pernambuco. Ele é palestrante espírita, ele tem programas na rádio de Recife. Ele é um divulgador da doutrina espírita, faz um brilhante trabalho lá em Pernambuco. Na divulgação da doutrina espírita, também participa de várias lives. Hoje ele será o nosso convidado especial aqui. Eu peço às pessoas que sempre participem da nossa live, mandem perguntas, interage com a gente, é um bate-papo, tá? Lembrando que todas as lives estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Depois que termine a live aqui no Instagram, a gente coloca no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/papo de amigos 10, tá? O número 10. Lá tem todas as nossas lives. Se você perdeu, se você quer encaminhar para alguma pessoa, quer mandar para um amigo, a gente tá tudo disponível lá. Tudo bem? Eu vou dando já boa noite a algumas pessoas aqui que já estão na live. O Gabriel, a Rô, boa noite, Rô, dando boa noite aqui para nós. O próprio Ian já está online aqui. Aquiles, meu irmão, boa noite. A Fernanda, o Matheus também, a Érica, tá acompanhando a gente sempre aqui. A Carla também, que já é uma parceira nossa aqui do canal. A Paula também tá sempre acompanhando a gente aqui. Pessoal, participem, mandem bastante perguntas, vamos tirar bastante do nosso convidado, vamos bater esse papo descontraído aqui e falar sobre a influência dos pensamentos. O Rodrigo também, que é nosso parceirão, já está aqui, psicanalista, né, também está acompanhando a gente sempre, aqui já é um parceirão, curte todos os nossos vídeos, as nossas divulgações. Eu vou adicionar aqui o professor e o Matheus. O Diálogo com Espíritos também já é um grande parceiro, boa noite. Está sempre com a gente acompanhando, nos prestigiando. Isso é muito importante, a gente criar esse laço, essa família, esse laço de amizade, né? Como a gente sempre fala, é um bate-papo descontraído, é uma forma de falar da espiritualidade, falar do espiritismo, falar de outras religiões de uma forma descontraída, uma forma simples, que possa atender a todos, que siga os objetivos nossos, que é divulgar a doutrina espírita, divulgar as outras religiões, divulgar, desmistificar algumas coisas, tirar alguns preconceitos que existem sobre outras religiões, sobre alguns procedimentos. Então, nada melhor do que a gente fazer de uma maneira descontraída, leve e simples, para que possa atingir as pessoas, tá? Então, eu estou esperando aqui o professor e o Matheus adentrarem a live, para eu poder adicionar o nosso convidado Ian, para ele já começar. A Eliana aqui, ó, já outra parceira nossa, tá toda a live prestigiando a gente. É muito importante isso, esse laço de amizade, esses parceiros que a gente tem, que a gente chama de parceiro, né? Porque sem vocês não tinha o porquê da live existir. Eu tô tentando aqui, deixa eu adicionar o Matheus e o professor, me ajudarem aqui na live para a gente poder chamar o nosso convidado, que já está online, está aguardando os nossos. O Matheus já está entrando. Boa noite! Seja bem-vindo, Matheus! Menino lindo! Coisa mais linda da minha vida! Esse menino está cada dia mais chique. Como que eu faço para ter um bigodão desse lindo? Olha que menino mais bonito! Tá bonito? E com a camisa do Zé Rico. Eu quero uma camisa dessa, desse cachorrão aí. Depois eu vou mandar uma para você, de presente. Você tá muito chique com esse bigode. Obrigado.
Ah, Eu queria... vindo de Viu? você é meio suspeito, viu, Matheus? Você tá sensacional com esse bigodão aí. Obrigado. Tô tentando aqui. Eu queria, Vai falando eu aí queria enquanto eu vou tentar dizer, adicionar o eu professor. fiquei, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Ian ia voltar. Eu adoro o Ian. Ian é um cara gente finíssima. Eu tenho algumas palavras que ele disse na live que ele participou com a gente. Inclusive, eu repeti uma das frases que ele falou para a gente na última live. Eu repeti para o meu personal agora à noite. E o Ian, na última live, disse assim, algo mais ou menos isso. Eu vou pedir para ele repetir. Ele falou assim que o nosso Pai, nosso Deus, é tão maravilhoso e tão misericordioso. E ele usou um termo mais ou menos assim, que quando a gente faz as nossas orações, os nossos pedidos, né? Ele falou assim: qual pai que quando um filho pede pão, entrega pedra? Então, hoje é uma satisfação muito grande ter o Ian com a gente de novo. Vai ser mais uma noite maravilhosa. Queria mandar um beijo, um grande beijo e um abraço para o Gabriel Antonini, para o Rafael Antonini, para a Érica, para o Rodrigo. Um grande beijo para essa galera aí. A Cláudia, que acabou de E entrar vamos esperar aqui. o professor. O professor tá de contrato firmado lá? Vai participar hoje? Vai Não, chegar hoje atrasado? Como eu é não que tá? sei onde tá, por onde anda o professor, depois que ele, agora ele já fechou, né, Matheus? Ele fechou o contrato. É a partir de, acho que é novembro, ele começa o programa dele na grande emissora aqui do país, né? É uma emissora gigante do nosso país, ele vai ter um programa só dele, né? Então, o professor... gente chique é outra coisa. ele tá em outro patamar, né? Mandar um abraço aqui, ó, pra dona Sônia. Beijão, dona Sônia. Ô, dona Sônia. Ela recentemente perdeu a mãezinha dela, que desencarnou, mas já foi trabalhar no dia seguinte. Ela é espírita há muitos anos, uma alma muito iluminada. Um abraço para a senhora, dona Sônia, tá sempre acompanhando a gente também, viu, Matheus? Vai falando do nosso canal, Matheus. Eu tô tentando adicionar o professor, senão eu já vou chamar o Rodrigo falou assim: olá, o Chuchu aí. Olha lá, Rodrigo. O Rodrigo é meu brother. Então, a gente tem um canal no YouTube, né, que é o Papo de Amigos 10/apresentação. Lá estão salvas todas as nossas lives. Olha quem tá chegando aí. Olha aí, sem bigode ou de bigode? Ele tá com frio, Matheus. Nessa cidade é muito frio mesmo. Oh, boa E aí, noite. meu professor, que saudade de ti. Semana passada não o encontrei. Ainda bem que a live não era o tamanho da língua de vocês dois, né? Senão ia ser longo. Ó, eu tenho um amigo meu que diz assim, ó, eu não sou baú e nem padre para guardar segredo. Então, ô, professor, segredo não é comigo, não. Ó, não conta nada para mim, não. Ele fica bravo porque a gente divulgou que ele fechou com a grande emissora. Já não é mais segredo, né? Todo mundo já sabe. Nós só não falamos com a emissora ainda. Todo mundo né? tá sabendo. Ô, mano. Pois não, quando eu ia na Aparecida do Norte, eu pegava aquelas televisãozinhas que ficava apertando e passando os filmes. Com aquela que eu fechei, ó. Eu sei. Contrato milionário, viu, Matheus? Ó, eu tô mandando um abraço aqui, ó, a Érica, também pro Eduardo, que deve estar lá junto com ela. A Marli tá mandando aqui, ó, Luiz, você está melhor? Tá perguntando para você. Eu tô tentando adicionar o Ian. Não estou conseguindo aqui, ele está online, eu vou tentar novamente. Ele falou que... professor. Ele falou que está online, eu estava falando com ele agora há pouco. Eu já mandei de novo o convite para ele. Guardando o convite. Tô melhor, graças a Deus, estou bem, né? Encontrei a Marlina. Olha ele aí! Olha aí quem está, nosso menino. Ian, boa noite. Gratidão por você estar aqui com a gente novamente no Papo de Amigos. Eu já fiz uma breve apresentação sua. Agora eu vou passar, claro, a palavra para você se apresentar para os nossos amigos aí. E para a gente iniciar a live, um tema hoje super importante. Saudade de você, Ian! Que é a influência dos pensamentos. Ian! Nosso menino de ouro! Boa noite, seja bem-vindo a mais uma vez a nossa live.
Boa noite, meus irmãos, amigos, a todos que estão participando, nos prestigiando nesse momento que nós estamos dedicando a falar de um tema tão importante. Um sentimento que eu expresso é de gratidão a Deus e à espiritualidade por essa oportunidade que nos foi dada de estar aqui conversando um pouco na noite de hoje sobre esse tema e estar ao lado de amigos como vocês, que são amigos que nós nos conhecemos. Primeiramente, conheci o professor que me convidou lá na minha primeira participação. Posteriormente, eu vim conhecer o Rômulo, o Matheus. Então, para mim, é uma honra imensa poder estar aqui novamente no Papo de Amigos e falar, divulgar a doutrina espírita, que é o que eu mais gosto de fazer, o que faço com frequência aqui em Recife, como o nosso querido Rômulo falou no início. Me chamo Ian Luca, sou de Recife, Pernambuco, sou palestrante espírita, ou tento ser um conversador sobre a doutrina. Faço parte Modesto, esse menino é modesto. Eu gosto dele porque ele é modesto. Tem que ser, tem que ser. Faço parte do programa Espírita Aprendizes do Evangelho, numa rádio local aqui da nossa cidade. E também faço esse trabalho de lives nos mais variados perfis. Onde me chamarem, eu vou para falar sobre qualquer tema. Comigo não tem essa não de excluir tema, não. Qualquer tema que me chamar, eu estou lá para falar. E o tema que foi proposto para a noite de hoje é um tema muito importante, um tema que nós devemos trabalhar com toda certeza, porque eu estava refletindo e estudando sobre o pensamento em si e a sua influência, e uma das coisas que me veio como conclusão é que não é um tema restrito à doutrina espírita, não é um tema restrito à religião em si. É um tema muito abrangente, um tema que nós deveríamos trabalhar até mesmo nos nossos ambientes profissionais, nos nossos ambientes de estudos, acadêmicos, fora propriamente do centro espírita ou do nosso templo religioso, seja ele qual for. Porque o pensamento ele é força criadora do universo. Então, nós vamos tratar um pouco sobre o pensamento. Claro, tentar construir junto a vocês, porque eu acredito que o conhecimento ele não se constrói apenas daquele que vem falar sobre o tema. O conhecimento ele vai se construindo aos poucos, vai se modelando aos poucos, junto com a participação de todos e todas. Então, aqueles que desejam compartilhar relatos no chat aqui da live, ou que desejam acrescentar alguma informação, com certeza nós estaremos lendo, estaremos debatendo, ou até mesmo alguma pergunta, se estiver dentro do nosso conhecimento, tentaremos responder. Caso não, na próxima que viermos, nós iremos responder com certeza. Mas estamos aqui para trabalhar um tema muito importante e atenção a esse tema, que nós devemos ter uma atenção devida. Então, eu acho que essas são as minhas considerações iniciais. Ótimo, Ian. Você falou aí que não está ligado mesmo, né? É um tema universal. Eu acho que também não está também coligado a nenhuma religião. É um tema que se pode falar sobre no ambiente de trabalho, no seu ambiente social, em rodas de amigos, né? Em bate-papos, porque é através desses sistemas, no teu trabalho, no clube, naquela hora que você está jogando futebol e depois vai tomar uma cerveja, vai fazer um churrasco, é onde a gente começa a conversar, a gente começa a falar de notícias, a gente começa a puxar histórias, acontecimentos, e é aí que começa a influência dos pensamentos. Então, quando a gente tem aquela roda de amigos, o ambiente de trabalho, então hoje nós vamos tentar passar para todos que aqui estão uma forma de controle ou de monitoramento dos pensamentos. A gente vai mostrar a importância de ter pensamentos elevados, da gente ler coisas elevadas que nos traz conhecimentos bons, a gente se afastar um pouco de notícias ruins, porque hoje o mundo que aqui no nosso planeta é o que mais tem. Se a gente ligar a televisão, abrir o celular, a primeira página que você abrir de internet de notícia, de 10 notícias, 7, 8 é coisa ruim. Então, a gente vai tentar passar para os nossos amigos, com o pouco conhecimento que a gente tem, baseado também na doutrina espírita, o quanto é importante, o quanto o pensamento influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com esposa, com amigos, com chefe, o quanto é importante e o quanto é forte esse pensamento.
Professor e Matheus, passo a palavra para vocês para a gente já Ô, iniciar. Rômulo, boa noite, meu amigo Ian, prazer em revê-lo aqui. Você já é da casa, né? Já é nosso menino de ouro. É um prazer estar contigo, com todos aqui de novo. É legal a gente falar de pensamento, porque várias vertentes trabalham o pensamento, né? E a primeira vez que a gente vê falar de verdade assim, sobre o pensamento é na escola, que Sócrates fala, penso, logo existo. A gente grava essa parte, mas a gente acaba não aprofundando no que é esse pensamento, né? Falar sobre pensamento é coisa muito nova, é coisa do século XX, se a gente for analisar profundamente, né? É no século XX que o pessoal começa, os estudiosos começam a colocar a mão mesmo e falar, olha, eu tenho que entender a nossa mente, por que eu penso, da onde que vem, e aí surge a doutrina espírita e a psicologia também, com apoio, né, Lacan e Jung, principalmente, ele vem falar muito, né, Jung vem trazer muito a parte do pensamento, e a doutrina espírita, ela vem complementar, olha, de onde que está vindo esse pensamento? Será que esse pensamento é só teu? É só um animismo? Como que cria esse pensamento? Então, eu acho muito legal, principalmente nesse momento, nesse pós-pandemia, que nós estamos com muito pensamento, muitas vezes obsessivo, né? Criamos, o Renato Russo falava que nós viveremos entre monstros da nossa própria criação. Então, nesse momento pós-pandêmico, se torna muito importante nós falarmos sobre as influências dos nossos pensamentos, como organizar o pensamento. O Matheus está sempre comentando, falando sobre concentração, a prática da concentração, como equilibrar esses pensamentos. Então, acho assim, ó, foi um tema escolhido por quem? Pela espiritualidade, né? Porque é um tema muito necessário, que está usando a gente aqui como instrumento para trabalhar um pouquinho esse conceito, esse norte, porque parece ser uma coisa simples, mas no dia a dia, orar e vigiar é muito importante, né? Exatamente, professor. Eu já vou começar aqui, ô Ian. Se a gente puder já responder, o Aquiles fez uma primeira pergunta aqui, né? Eu vou ler para você. Ele colocou assim, ó: qual a semelhança energética de um pensamento para uma palavra proferida? Vocês acreditam que tem o mesmo peso? Aquiles, parabéns pela pergunta. Perfeito. Antes de responder a pergunta, qual o nome do seguidor que colocou a... Aquiles. Aquiles. Pronto, antes de responder a pergunta do nosso amigo Aquiles, já entrando no nosso assunto, porque eu acredito que para responder a pergunta de Aquiles, nós temos que primeiro introduzir, né? No século XX, como o professor havia dito, mas sobretudo frisar na década de 1990, foi marcado como a década do cérebro. Muitos pesquisadores das mais diversas áreas da saúde mental, psicanalistas, psicólogos, enfim, todo um complô de pesquisadores elaboraram inúmeras pesquisas acerca do cérebro humano e, sobretudo, com o objetivo de achar a fonte do pensamento. Essas pesquisas não foram vitoriosas, posso assim dizer, porque eles não conseguiram identificar, de fato, de onde provém o pensamento. E, pelo contrário, surgiram novas dúvidas. O pensamento ele resiste até mesmo à morte do corpo físico. E a doutrina espírita ela vem nos responder uma série de questões que a ciência moderna ainda não consegue nos contemplar. E a pergunta que Aquiles nos fez, relacionada à força de uma palavra proferida, energeticamente falando, e a força de um pensamento, eu me recordei de uma professora que eu tive no Fundamental, que ela nos ensinava muito bem sobre essa educação no nosso pensamento. E ela dizia assim, antes mesmo de nós conseguirmos concretizar qualquer plano, antes nós planejamos e nós pensamos nesses planos. Então, podemos entender, por isso, que é uma sequência que se segue até a verbalização de uma palavra. Primeiro nós vamos pensar. E energeticamente falando, nós podemos atribuir um peso enorme, até porque, como eu havia dito no início, o pensamento ele é uma força criadora. E a espiritualidade nos diz que quando nós pensamos, nós plasmamos no universo, nós criamos formas no universo. Então, quando eu penso, ao exemplo, quando eu penso negativamente acerca de alguma pessoa, eu estou nada mais, nada menos do que criando uma energia em torno daquela pessoa. Eu gosto muito dessa historinha, eu não sei se todos aqui conhecem,
mas eu gosto de trabalhar essa historinha quando se trata do pensamento. O nosso querido Chico Xavier, né? Que quem não conhece, eu indico buscar conhecer o seu trabalho, sua obra de caridade, de filantropia, por todos nós, não só brasileiros, mas nós que pertencemos a essa casa, temporariamente pertencemos a essa casa que é o mundo. Chico Xavier, ele tinha um cachorrinho, uma cadela, a qual ele era muito apegado a essa cadelinha. E essa cadelinha, ela estava muito debilitada, muito doente, e Chico, a alegria de Chico era, ao chegar dos trabalhos de atendimento e de psicografia, era cuidar dessa cadelinha. Era a alegria dele. E ele cuidava daquela cadelinha com tanto afinco, com tanto amor, com tanto carinho, e para ele aquilo não era um peso. Mas para a irmã dele, ela olhava para aquele trabalho que Chico tinha e pensava, meu Deus, coitado do meu irmão, chega cansado do trabalho, chega cansado, é tanto atendimento, é gente sofrendo de um lado, gente sofrendo do outro, e quando ele chega em casa, ainda tem um cachorrinho para ele cuidar porque está doente. E a irmã de Chico, inocentemente, na tentativa de apaziguar ou de ajudar o irmão Chico, ela envenenou a cadelinha de Chico para terminar com o sofrimento dela. E Chico, quando tomou conhecimento disso, ele foi não com raiva, porque Chico ele já tinha uma evolução espiritual muito grande, não só espiritual, mas moral também, e a raiva talvez não fizesse mais parte do seu dia a dia. Mas Chico ele foi tomado por uma tristeza, por angústia em relação à perda daquela cadelinha. E veja só que coisa interessante, que quando eu falei isso numa palestra aqui em Recife, depois comentaram comigo, poxa, foi a primeira vez que eu vi um relato mais humano de Chico Xavier. Aí eu disse a essa pessoa assim, nós temos que começar a humanizar as criaturas. Até mesmo quando nós erramos, nós temos que humanizar os nossos erros. Nós costumamos tratar os outros como aquele poema de Fernando Pessoa, semideuses. Queremos que todos sejam perfeitos e ninguém pode ter o direito sequer de errar. E Chico, nesse caso, foi tomado por uma mágoa, por uma angústia muito grande. E ele começou a alimentar aquela angústia, E um certo dia, no trabalho de psicografia, Emmanuel aparece para Chico e diz assim, Chico, eu queria conversar com você. E Emmanuel, para quem conhece, sabe que ele era doce e duro ao mesmo tempo. Eu gostaria de conversar com você, Chico. Aí Chico, surpreso, mas também já ciente do que viria. Não, diga, o que foi que aconteceu? Aí ele disse assim, olha, Chico, aconteceu esse fato entre você e sua irmã, e tudo bem, passou, mas você está com uma mágoa no seu coração, e essa mágoa criou uma atmosfera escura ao redor do seu coração, que está prejudicando os seus trabalhos espirituais. Você não está conseguindo desempenhar com a mesma fluidez os seus trabalhos de psicografia devido a essa mágoa que você está alimentando. Aí Chico parou e fez, opa, mas ela me magoou, eu estou chateado, e o que você quer que eu faça? Aí a Emmanuel disse, olha, eu vou lhe dar uma dica, um bizuzinho, como a gente chama aqui. Procure saber qual é o presente que ela mais gostaria de ganhar. Qual é o objeto, seja lá o que for, o que ela quiser. Procure saber o que é e dê. Compre e dê a ela, a sua irmã. Aí Chico parou e falou assim, oxê, ela me prejudicou e eu vou dar um presente a ela. Aí Emmanuel respondeu assim para ele, Chico, a receita é de Jesus. Quando alguém vos bater a face esquerda, oferecer-lhe a face direita. Retribuir o mal com bem. A receita é do Cristo. Você segue se quiser. Aí Chico não pensou duas vezes, obediente como era e como é, foi procurar saber o que a irmã gostaria de receber. Resultado, ele descobriu que a irmã queria uma máquina de costura e na época aquela máquina era o pipoco do trovão, era máquina caríssima, super moderna, e Chico comprou a máquina. Dizem que Chico está pagando a máquina até hoje. Ele parcelou em 4 encarnações e ele está pagando até hoje a máquina de costura. Pipoco do trovão foi demais. Pois é, né? É uma máquina bem moderna, né? Pipoco do trovão. Aí dizem que Chico está pagando até hoje, tão cara que foi a máquina. Mas, aí continuando, aí entregou a ela a máquina. Quando Chico entregou a máquina à sua irmã, do coração dela foi liberado uma luz tão forte em direção ao coração de Chico que conseguiu apagar aquela nuvem escura que estava em redor do coração de Chico. E Chico se livrou daquela mágoa porque ele conseguiu perdoar e ver que o perdão conseguiu apaziguar a situação entre eles.
Então, a partir disso, a gente consegue tirar dessa pequena historinha tantas coisas que são importantes para nós no nosso cotidiano. Nossos irmãos falaram aí no início sobre quando nós acessamos nossas redes sociais. Eu gosto de aqui em Recife, porque aqui em Recife nós temos um jornal aqui na tarde, nós tínhamos, que saiu do ar esse programa, que era um jornal criminal, jornalismo, né, como todos vocês sabem. Imagine você na segunda-feira, quando acorda, ouvir assim: final de semana sangrento na cidade. Morreram 10, 5 tá para morrer. Aí quando você liga o jornal à tarde, os 5 que estavam para morrer de manhã morreram de tarde. E a gente tinha esse jornal aqui em Recife. E também tinha um programa de rádio, que era um chamado Bandeira 2, que até hoje tem, mas a audiência caiu muito, graças a Deus. E até hoje tem, que é justamente dedicado a falar só do que é ruim, só do que aconteceu de ruim na cidade. E daí eu uso como exemplo esses jornais, mas eu posso usar aqui também, contextualizar. A pessoa passa o final de semana todinho querendo que o final de semana não acabe. Aí começa a segunda cansado, carregado, chateado porque é segunda-feira. Já começa mal. A pessoa acorda de manhã com raiva do despertador. Ao invés de acordar e acompanhado do seu momento, uma prece, fazer uma prece, agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade por haver aquela oportunidade, a pessoa já acorda reclamando. É aquela pessoa que você dá bom dia para ela. Bom dia, fulano. A pessoa vai, Você nem entende o que a pessoa diz. A pessoa nem responde. Faz um barulho com a boca. Bom dia só se for para você, né? Oi? Como é que é? Bom dia só se for para você, ela fala. Bom dia só se for para você, né? Essa pessoa vai tomar café da manhã, bota um programa de jornal que vai dar todo tipo de notícia ruim para ela. Aí na hora de ir pro trabalho, esquece, não sabe onde tá a chave do carro, não sabe onde deixou, já sai com raiva. Aí pega o carro, dirige com aquele sentimento, aquela angústia, aqueles pensamentos negativos. Acontece um desastre, ou a pessoa chega no trabalho e discute com o chefe, acontece algo pior, acontece uma situação totalmente desagradável, e depois essa mesma pessoa chega e diz assim para o psiquiatra ou psicólogo: eu não sei o que acontece na minha vida, que tudo que eu quero dá errado. Aí eu vou para um provérbio chinês que carrega um grande conhecimento, que diz que nós somos os nossos principais adversários. Nós somos os nossos principais inimigos. Nós passamos a vida toda, querendo saber ou querendo encontrar a causa de nosso sofrimento. Muitas das vezes nós atribuímos a nossa infelicidade ao marido, à esposa, ao pai, à mãe, ao filho. Eu não sou feliz. Por que você não é feliz? Chega muita gente assim no centro espírita. Por que você não é feliz? Porque eu não suporto viver com fulano. Não suporto viver com fulano. Mas se fulano tiver para morrer, a pessoa se desespera. Não quer se ver sem fulano. Por que você não é feliz? Porque tem um vizinho, porque o cachorro faz isso, porque sempre se acha uma razão exterior para a infelicidade própria. Mas nunca nós conseguimos fazer uma autoanálise, uma autocrítica para ver os pontos a qual nós precisamos melhorar e relutantemente não melhoramos. Porque eu garanto a vocês, meus irmãos, muitas das nossas imperfeições, nós temos ciência que devemos modificá-las e onde e como modificá-las, mas que muitas das vezes, por não querer sair da nossa zona de conforto, nós nos mantemos com aquele tipo de vício e com aquele tipo de atitude. E que posteriormente nos prejudica. É aí onde eu digo, a mente é a chave para muitas coisas, inclusive para a nossa infelicidade. A mente, ela gera uma coisa chamada crenças limitantes. Meus irmãos, a gravidade do que é isso, você olhar para si e não se ver capaz de fazer algo. Você olhar para si e falar assim: eu não consigo desempenhar meu papel na empresa, eu não sou capaz de estudar e de conseguir uma faculdade que eu tanto sonho. Para mim, eu sou uma pessoa que eu não tenho capacidade de nada. Isso tudo, meus irmãos, são mecanismos de crenças limitantes que a nossa mente cria para nós mesmos. E que o Espiritismo vem nos dizer: se livrem dessas crenças, porque elas são armadilhas, elas são sabotagens que a nossa mente cria para nos atrapalhar no nosso progresso espiritual. Então, quando tomamos o conhecimento de que a educação mental, a educação do pensamento, ela nos favorece, aí sim a gente começa a modificar.
Eu conheci um cidadão que ele era espírita, ele continua sendo espírita, perdão, porque ele desencarnou. E assim, ele tinha um conhecimento muito grande da doutrina, seu João Batista, e ele fazia o programa de rádio com a gente também, e ele foi uma pessoa que sofreu muito a vida dele. Ele perdeu o filho assassinado, o filho era da polícia militar, perdeu o filho assassinado. Foi um caso até de comoção aqui em Recife, onde moro, aqui no município onde moro. E esse cidadão, ele dizia assim: antes de eu ser espírita, eu pensava, eu agia e eu falava errado. Aí eu fui estudando um pouquinho o espiritismo, eu comecei a falar menos. Fui estudando mais um pouquinho, parei de falar e comecei a regular as minhas atitudes. Comecei a estudar mais ainda. Hoje estou tentando educar meu pensamento. Mas veja só, o que o conhecimento não faz conosco? Nós conseguimos modificar o nosso ambiente. Certa feita eu conversava com uma pessoa justamente sobre o poder do pensamento, e essa pessoa narrava todo o sofrimento que passava na sua família, todo o sofrimento que passava em relação à sua mãe e seu pai, e falava de tudo que era ruim, que acontecia dentro de casa. E eu perguntei a essa pessoa: e você faz o que em relação a isso? Ah, não faço nada. Quando acontece, eu colaboro. Eu entro na sintonia, vou falando também, vou entrando na briga, e isso vai se criando uma bola de neve, e quando eu menos espero, acontece pior. Acontece uma discussão, acontece algo desagradável. Então, veja que até nisso nós temos o poder, a capacidade de modificar o ambiente a qual nós estamos inseridos. Eu cansei de chegar, eu sou estudante ainda, terceiro ano do ensino médio, cansei de chegar no meu ambiente escolar e sentir aquele ambiente muito pesado, e só com uma prece eu consegui modificar todo aquele ambiente a qual eu estou, a qual eu teria que ficar durante um tempo, durante horas. Porque eu já sabia que aquilo ali seria prejudicial para mim mesmo. Mas o que acontece se eu resolvesse colaborar com aquele tipo de ambiente? Se eu quisesse alimentar. Em Hebreus, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: também, portanto, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos faça pecar e nos atrapalhe, ou que nos envolva, ou que corramos com perseverança a corrida que nos é próspera. Mas eu gostaria de frisar na parte que ele diz assim: estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Lembram daquela pergunta, 886, Livro dos Espíritos? Os Espíritos influenciam sobre nosso pensamento, nossos atos. Qual a resposta? Mais do que a gente imagina. Por vezes, são eles que nos controlam. São eles que nos controlam. Veja só, Paulo, o apóstolo dos gentios, nos dizia que nós estávamos o tempo todo rodeados por uma nuvem de testemunha, por uma nuvem de irmãos que estão ali à espreita, esperando uma conduta, um vacilo, um momento de raiva, um momento de angústia, um momento de alegria, um momento de tristeza, para nos auxiliar ou nos prejudicar. São os casos das obsessões que tanto nós ouvimos falar, não só na doutrina espírita, mas que os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé e de todas as religiões espiritualistas, que são todas elas, mas especificamente as religiões que acreditam na influência dos espíritos, trabalham. Irmãos que, infelizmente, estão numa condição, nem por isso nós somos melhores do que eles, e eu gosto sempre de frisar isso. Às vezes nós nos julgamos melhores e a doutrina espírita nos diz que não tem nada a ver. Eles estão numa condição temporária, porque ninguém nasceu para o mal, todos nós nascemos para o bem. Deus nos criou para o bem. E eles estão na condição temporária de espíritos errantes, espíritos que nós chamamos de obsessores, mas que são irmãos menos esclarecidos, que ainda não entenderam o Evangelho de Jesus, que ainda não entenderam a mensagem da lei do amor. E que nós temos a obrigação, o compromisso de perdoá-los e de auxiliá-los. Mas, Ian, é muito fácil falar de tudo isso. Difícil mesmo é nós conseguimos. Nós conseguimos, sabe por quê? Divaldo Pereira Franco passou por uma obsessão de 30 anos. Um espírito que não perdoava devido a débitos de outras encarnações e que resolveu lhe atrapalhar em todas as suas atividades, principalmente espirituais. Principalmente espirituais. E todos nós aqui presentes na live, todos que estão aqui interagindo, participando, nós que estamos aqui comandando aqui no Instagram a live, todos nós viemos para cá, para a Terra, com uma missão, através da nossa encarnação. Seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela para fazer algo missionário, não é
apenas aquele espírito que vem, psicografa livro, que faz... Não, missionários somos todos nós que nos dedicamos e que persistimos diariamente no Evangelho de Jesus, que persistimos diariamente, nos esforçamos diariamente para ser exemplo. Nós somos missionários. E às vezes nós nos perdemos por muito pouco. O Espiritismo vem nos dizer, cuidado, cautela, dirijam-se sempre o pensamento a Deus, procure sempre compreender a razão, a raiz do pensamento, ver se ela é boa ou se ela é má e corte-a. É aquela velha história de que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Como eu falei no início, respondendo a pergunta de Aquiles, que falou aqui, nós começamos a planejar algo, daqui a pouco nós concretizamos aquilo. Tem pessoas que ficam guardando pensamentos e colecionando mágoas, e no momento tudo aquilo ali se concretiza e aquela pessoa joga para fora tudo aquilo que é ruim. E detalhe, meus irmãos, a mágoa, o ódio, a raiva, os espíritos nos dizem que são injeções de venenos que nós colocamos em nós mesmos. É um copinho de veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer. Achando que o outro vai morrer. Tudo começa no pensamento, né? Para você agir. Tudo parte através do pensamento. E tudo se resolve através do amor, do Evangelho de Jesus. É como o Ian estava falando, né? Tem as pessoas que estão fazendo algumas considerações aqui. Eu vou ler um pouco, deixa eu ver aqui. A dona Sônia falou que teve o privilégio de trabalhar com o Chico. Com o Chico Xavier, ela fez uma observação já faz um tempinho aqui. Eu gostaria de ler. Hoje ela trabalha comigo no Centro Espírita aqui, a dona Sônia. Ela disse que teve o privilégio, quando você estava falando do Chico, Ian, de trabalhar. Mesmo, viu, dona Sônia? É privilégio, né? Privilégio Esse mesmo. é um grande privilégio, né? Teve aqui... Semana passada eu fiquei sabendo também que o meu professor Cesário conheceu o Chico Xavier, chegou aí lá fazer atendimento, tudo. Fiquei sabendo semana passada. Tá vendo? Ele e o seu Barbosa foram fazer atendimento lá com o Chico. Exatamente. A Érica colocou aqui, ó, por isso orar e vigiar. É tão importante e difícil ao mesmo tempo. Sim, Érica, realmente. Vamos ver quem mais. A Érica colocou, somos os trabalhadores da última hora. Teve mais. A Marli fez uma pergunta aqui. A dona Sônia colocou, o amor é tudo. A Elane fez, o perdão é o bálsamo para a nossa alma, realmente, Elane. Certinho. Vamos lá. Eu estou tentando achar a pergunta da Marli aqui, Marli. Pera aí. Professor, quer falar alguma coisa enquanto você vai procurando aí, o nosso amigo perguntou da palavra, né? Tem aquele ensaio da água que tem aquele cientista japonês que fez a análise. Eu não bem sei, lembrado, Luiz. Eu não sei falar muito o nome bem dele. Lembrado. E também tem o estudo de Kant, né? O Kant ele estudou muito a metafísica. É um filósofo que vale a pena dar uma lida. E o próprio bom dia, boa tarde, boa noite, me desculpo, obrigado, eu não trago ele assim como um fato de educação. Eu trago essas palavras dos estudos que eu vi, foi até de Kant, como um tratamento energético, né? Porque quando você fala, imagina, você, no decorrer do teu dia a dia, que você está caminhando numa rua, você encontrar pessoas e falar bom dia, boa tarde, já foi comprovado que aquele Deus bom te abençoe, dia, né? Deus te Fique abençoe, com Deus. Fique com Deus, você vai melhorar o dia daquela pessoa. Isso assim não é lenda, é algo e o seu, real, né? O da pessoa e o seu, né, Luiz? É uma troca energética. Então o pensamento ele pode se concretizar de forma negativa e de forma positiva. Então, ele vai transformar numa energia, essa energia ela vai ser expressa nas minhas palavras e ela pode, olha, uma palavra ela pode ser mais fatal do que soco, do que tiro, do que facada. Ela levanta e ela derruba. É uma arma que está assim, está à disposição de todo mundo. Por isso que é muito bom nós vigiarmos o pensamento, aprender a controlar as situações instintivas, que nós estamos aqui para isso mesmo. Às vezes nós estamos comentando na live e a pessoa fala assim, mas eu não faço nada disso, eu não consigo. Quem está falando aqui também não é perfeito, é um constante aperfeiçoamento
do nosso pensamento e da nossa reforma íntima, porque nós sofremos muitas influências de irmãos obsessores que estão ali sintonizados com a gente, que do pó veio ao pó voltará. Nós temos no mínimo um corpo matéria e um corpo alma, e o nosso corpo alma não tem jeito de ser outra forma sem energia. E energia, na física, os opostos se atraem. Na energia social, no contato do dia a dia, e acredito que até quântico, são semelhantes que vão se atrair. Então, eu sou e espiritual também, né, Luiz? Na energia também. Espiritual também. Eu vou atrair aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo. Então, é muito... o Matheus, o Ian estava comentando aí da oração que ele fez, foi na sala de aula, né? Lembrou a live lá do Ho Oponopono, do livro No Limite. Exatamente. O rapaz, ele vai fazer uma palestra, antes de palestra, ele vai no local da palestra e ele sai dando uma volta, ele fala, estou energizando o local aqui para estar compatível com a minha energia. Através do quê? Através das palavras. Do pensamento. Do pensamento. Olha como é que é interessante. Você está praticando o Ho Oponopono? É palavras. Aí hoje vem o Ian, olha, é importante cultivar o pensamento positivo. Aí ele dá um depoimento dele, ele falou, olha, cheguei na sala, a minha oração mudou aquele local. Então, olha só, de um lado nós temos um espírita falando que a palavra, que a oração muda a energia do local. Aí você vai lá no Limite Zero, o livro, no havaiano, olha, a palavra muda a sua vida, o pensamento muda a sua vida. Então, ou seja, é assim, é muita coisa falando. Vocês precisam realmente fazer uma reforma íntima para atrair coisas positivas, para manter o campo energético equilibrado, para ter uma vida saudável, porque mais cedo ou mais tarde, essas energias acumulativas que vai vindo para a nossa alma, para a nossa mente, ela vai ter uma manifestação no corpo. As doenças psicossomáticas, né, professor? Psicossomática. Aí volta a ter na live anterior do Benzen, que eu não participei. Luiz, e uma coisa que eu acho que é muito importante também, porque às vezes a pessoa está num estado de sofrimento tão grande, eu falo isso porque eu vivenciei isso, e aqueles pensamentos obsessivos compulsivos ficam na sua cabeça, e você tem uma certa dificuldade em mudar a chave, em sair do negativo e ir para o positivo. Aí é que entra a questão de você pedir a Deus. Da mesma forma que você pede uma graça, da mesma forma que você pede uma cura, da mesma forma que você pede qualquer coisa para Deus, peça para Deus, Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse com pensamentos positivos, com boas vibrações, com energia. Peça a Deus, peça para a espiritualidade, porque às vezes a pessoa não tem condições de fazer isso sozinho. Peça para Deus. O Matheus. É ou não é, Ian? O Ian tá também foi... O Ian, para mim, tá parecendo que o Ian tava fora da live. Eu tô tentando adicionar ele. Não, ele tá aqui falando. É que para mim ele tá travado, tá? Então tá bom, Ian. Mas ele tá conseguindo me ouvir? Não, ouvi, então. Eu tá só tranquilo. a sua imagem. Ah, entendi, ok. Mas vamos lá. Vamos ver se normaliza depois, né? Mas, sim, foi tocado aqui no assunto de reforma íntima, e o Aquiles, que fez a pergunta lá no início, ele comentou aqui que é muito mais fácil controlar o que falamos, de fato. E eu gostaria de colocar, Aquiles, e todos que estão aqui participando, quando nós falamos de reforma íntima, nós costumamos falar de uma maneira, justamente por termos pouco tempo e por o tema não abrir, né, tanto espaço, se bem que ele abre, mas a gente fala muito resumidamente. Mas a reforma íntima é um processo que leva tempo, que leva a uma reeducação espiritual muito grande e que nós temos que nos disciplinarmos em relação à nossa reforma íntima. Não é algo que acontece do dia para a noite. Eu falei lá no início e torna a falar. Que não acaba nunca, né, Ian? Que não acaba nunca, olha, né? Eu acho que nós podemos marcar um dia para falar de reforma íntima. Com certeza, será muito bom e fica aqui a deixa para nós falarmos em outra live sobre reforma íntima.
É Mas o que eu queria falar, minha importantíssimo para nós. a minha consideração é a respeito justamente de que nós temos que normalizar os erros. Nós ainda somos espíritos que estamos numa categoria de imperfeitos, de imperfeição. E deixa eu dar notícia ruim. Para quem não sabe, uma notícia negativa eu vou dar agora. Para quem acha que a gente vai sair dessa categoria de espírito imperfeito, logo, logo, né? Não, vai demorar um pouquinho, viu? A gente ainda vai continuar nessa categoria por um bom tempo. Até nós nos reeducarmos. É que eu vejo muito espírita falando aí de regeneração e acha que o mundo vai mudar de nada. Não, é as pessoas que mudam. O mundo é consequência. Transição planetária. Então, transição planetária, achando que vai ser um negócio, pá, instalar de dedo vai acontecer. Não, não é assim não, viu? Nós primeiro nos modificamos, nos reeducamos e aí a gente muda o mundo. É um processozinho aí. Já dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas então, nós temos que normalizar os nossos erros. Nós temos que normalizar nossos erros. Enquanto nós ainda não conseguimos alcançar a perfeição absoluta, será natural cair, errar. E justamente através dessas quedas, através desses erros, nós vamos nos reerguermos, levantarmos, prosseguirmos, tentarmos todos os dias, incansavelmente. E como disse o Mateus, será algo eterno. Do espírito mais imperfeito ao mais evoluído, sempre se haverá a possibilidade de se reeducar e de se melhorar em algum ponto. O próprio Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta, com certeza continua e sempre continuará se reformando intimamente. Até porque existem espíritos governantes de outros planetas que são até mais superiores espiritualmente do que o nosso Cristo. E o que é natural. O nosso Cristo, ele não nasceu Cristo. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E aos poucos, gradativamente, nós fomos alcançando o estado de moralidade e de intelectualidade que nós temos hoje. Então, errar, meus irmãos, é normal. Não será do dia para a noite que nós conseguiremos educar os nossos pensamentos, até porque muitos pesquisadores já apontam que por dia nós temos trilhões e bilhões de pensamentos. Então não será algo fácil, mas também não será algo impossível. Nós temos que também tirar isso do nosso vocabulário. Nós colocamos a palavra impossível em tudo. Ah, mas é impossível, é difícil. E nós não percebemos que quando pensamos, olha aí, ó, quando pensamos que algo é impossível, que algo é difícil, nós estamos nada mais nada menos do que criando uma barreira para nos impossibilitar de conseguir conquistar aquilo. Então, quando algo for desafiador, a gente olha para frente e diz, eu irei conseguir. Pode me levar tempo, mas eu irei conseguir. Deixa eu dar uma notícia boa. Nós somos herdeiros da eternidade. Então, tempo não nos faltará para cairmos, levantarmos, começarmos, recomeçarmos, se necessário for, as nossas encarnações todas. Assim faremos, porque só assim se constrói a evolução espiritual, a evolução moral e a evolução intelectual. Thomas Edison, antes de conseguir êxito na criação da lâmpada através da eletricidade, ele falhou milhões e milhões de vezes. Mas na penúltima tentativa, ele disse, eu irei tentar, e dessa vez irei conseguir. E assim ele conseguiu. Então, eu acredito que o pensamento, ele seja, eu acredito não, eu tenho certeza, e o pensamento ele esteja ligado diretamente à fé, à condição da fé. Então, quando nós temos um pensamento bom, voltado a Deus, a nossa fé ela é ativada e ela é exercitada. E nós conseguimos manter uma vida muito mais plena, agradável e feliz. Uma pessoa que não tem dentro de si a fé e a esperança, ela não consegue ter uma vida plena e agradável. Certa feita eu passava na frente de uma igreja evangélica, não sou muito adepto a louvores, mas eu admiro nossos irmãos evangélicos, eles expressam a gratidão e o amor a Deus através de cânticos, eu acho muito bonito, mas não sou muito adepto. E quando passava na frente dessa igreja evangélica, uma igreja muito tradicional, os irmãos que lá estavam, inclusive eu estava indo até para o Evangelho no Lar, que minha avó faz, com meu avô na casa de um amigo nosso, da família. E quando eu passava na frente da igreja, os irmãos estavam cantando. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E eu parei a refletir sobre aquelas palavras e fiquei pensando, quando nós conhecemos ao Cristo, e quando eu falo Jesus, eu coloco uma série de coisas. Quando nós conhecemos o amor, a caridade, a indulgência, o perdão, não existe dentro do nosso coração espaço para angústias, para mágoas e para momentos de tristeza. Quando nós nos ocupamos de fazer o bem, não existe coisa que vá tirar de nós a alegria. Então, nós temos sempre que estar alegres, pois estamos diante de uma doutrina que tanto nos esclarece, de um Deus tão bom, e como Mateus pediu, eu repito,
Não é frase minha, é frase do Cristo. Um Deus que não vai dar uma pedra ao filho que pede pão e não dará uma serpente ao filho que lhe pede água. Um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus que nos faculta todo instante oportunidades para recomeçar. A minha mentora espiritual, ela diz assim: a vida é fonte de oportunidades. Recomece. Então, se nós caímos, nós vamos recomeçar. Se nós não conseguimos alcançar êxito naquilo que nós colocamos para nós como meta, nós iremos recomeçar. Nós não podemos abaixar a cabeça em nenhum momento e nos entregar ao desânimo. Não é isso que a espiritualidade quer de nós. Porque a partir do momento que eu me entrego ao desânimo, eu estarei dando margem, abertura para irmãos espirituais que querem o meu desânimo e que se aproveitarão deste desânimo para me carregar para sondas, para lugares não muito positivos. E aí nós vemos muitos casos de obsessão e, consequentemente, muitos outros casos e outros transtornos que nós carregamos dentro de nós, graças ao nosso declínio moral. Então, orar e vigiar é uma recomendação cristã, é uma recomendação do Cristo e que nós não podemos deixar de lado em nenhuma circunstância. Inclusive, né, Ian, quando a gente fala de toda essa questão que você acabou de falar perfeitamente, né, da questão dos bons pensamentos, do trabalho edificante, do trabalho da caridade, porque quando a gente se dedica a amar o próximo, ajudar o próximo, a gente esquece um pouquinho da gente, né? A gente deixa de lamentar, a gente deixa de reclamar, né? E ao contrário também acontece. Quando o pensamento, que você começa com os maus pensamentos, você começa com as questões das obsessões que levam a vícios, né? Que levam a brigas familiares, briga entre filhos, irmãos, companheiros de serviço. E uma coisa muito grave também, que eu acho que entre elas seria a mais grave, que é a questão do suicídio, né? Através de fortes obsessões, quando ela já se torna de maneira grave. Então, eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre isso aí. Sobre isso, né? Você conhece ele? Um amigo meu escreveu um livro sobre isso aí. Pensa um livro que eu recomendo. O professor, acho que melhor que você, né? Teve uma amiga nossa que fez aqui, a Lúcia, fez um comentário, ela colocou: o pensamento é tudo e leva as pessoas a fazer coisas que não deveriam. Baseado no teu livro, o que você tem a dizer, professor? O Rômulo, é interessante que no Amor Vence o Suicídio. Ó o jabá! Ó o jabá! Eu quero comissão na venda desse livro aí. Ó o jabá! É interessante que num dos casos, né? A maioria tem obsessor. Porque nós criamos essa sintonia, nós acabamos atraindo. E um dos suicídios que tem, que eu achei assim, o mais complicado, né? Que depois mostra como que volta tudo na outra vida. O livro ele entra falando, mas ele não aprofunda na questão do obsessor. Mas quem ajudou aquele ser a cometer o suicídio foram obsessores. E assim, ó, eu tô aqui esperando para comentar que foi muito legal a gente entrar nesse tema de pensamento. E eu participava de uma casa e nas doutrinas que eu aprendi, para quem não conhece, a doutrinação, ela é uma parte que nós aprendemos muito. A gente acha que está doutrinando. Quando ele falou assim, olha, são irmãos nossos que precisam de ajuda, e ao mesmo tempo que nós ajudamos ele, nós somos ajudados, porque nós aprendemos muito. Passar por uma sala de doutrina, aprender a doutrinar, conversar com os espíritos obsessores é muito lindo, é maravilhoso que você se depara com situações que no dia a dia, aqui no cotidiano da nossa encarnação, nós não deparamos. Então a gente tem como ver ao vivo nessas conversas quando se tem até um bom médio para doutrinar. E uma das doutrinas, inclusive foi no meu primeiro livro, Teste, ele chamava Diálogo com os Espíritos, que eu não sabia que eu psicografava, eu recebi autorização para ir anotando tudo, as conversas, ele deve sair depois numa outra versão lá na frente, e eu conversava com o espírito, e ele falava assim, eu falei, por que você está perseguindo o nosso amigo? Ele falou, ele pensa que ele me engana, agora ele está com esse corpo diferente,
para eu não reconhecer ele, mas eu amei ele, eu fiz tudo por ele. E ele veio disfarçado, mas eu percebi. Então eu paro para pensar assim, a nossa energia como é, como que nós fomos nesse complexo de existência que tem 21, tem aí próximo 28 bilhões de espíritos, né, 7 nossos mais ou menos, e 21 segundo dizem, por aí, e numa outra doutrinação, o espírito falou, eu estou aqui, fomos comentando, ele era da época dos escravos, ele ainda não tinha partido. Ele falou, mandaram eu ficar aqui e eu fiquei. A gente não é todo lugar que tem essa noção de tempo que nós temos. Essa é a noção do nosso tempo. O plano astral ele tem o tempo dele. É diferente. E o obsessor, inclusive, ele pode vir também de vidas passadas. Nós não sabemos quem nós fomos e eu não aconselho ninguém a querer saber das vidas passadas. Vamos tentar viver. Professor, essa... Oi. Só uma coisa interessante que eu digo assim, nós buscamos essas formas de saber quem fomos através dessas terapias de vida passada. Não critico quem faz, eu não faria. Mas é sempre para saber se a gente foi rei, rainha. Rainha. Faça não, viu, gente? Faça Só coisa boa, né? Se prepare, que não vai ser em castelo não que a gente viveu, não. Não, a gente acha que eu... Já aproveitando o gancho do Ian, quem tiver a oportunidade de ler um livro que fala muito sobre o que você está falando, é do Leon Denis, chama o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Maravilhoso. Pode ler esse livro, que esse livro explica muito sobre isso que a gente está falando aqui, a influência do pensamento. É um livro que foi indicado pelo Orson, na live que ele fez com a gente. Eu estou acabando de ler esse livro, falta pouquinho, e hoje eu mandei uma mensagem para ele agradecendo pela indicação. Hoje eu conversei com ele também. Então, nós conversamos, eu também. Você conversou? Então, professor, pode terminar aí. Eu só queria fazer um gancho para quem tiver a oportunidade de ler esse livro. Então, é muito lindo aprender sobre a espiritualidade, conversar. E hoje eu falo para os meus alunos, vamos trocar a palavra erro por experiência, porque às vezes nós achamos assim, eu errei, não devia ter errado, e a pessoa ela não pratica o auto-perdão, ela não para e fala, olha, eu sou imperfeito. Tem muita gente que se cobra muito, né? Olha, eu fiz isso, não deveria ter feito, eu não admito que... Não, nós estamos num aprendizado aqui. Errou, como o Ian falou, cai, levanta, começa a ver aonde que a experiência não deu certo, redireciona ela para outro caminho, vai dando a primeira chance para você, vai entendendo que nós somos imortais, que nós não somos perfeitos, nós ainda temos muito para atingir a perfeição, que hoje praticamente nós sabemos que não é só no planeta Terra que existe vida, né? Inclusive teve um ano retrasado, o Papa falou, olha, se existir seres humanos extraterrestres, nós devemos chamar eles como irmãos. Então, a NASA agora ela contratou 24 teólogos, né, para trabalhar na NASA também. Então, hoje a doutrina espírita e várias outras doutrinas já falam, gente, nós não estamos sozinhos no universo. Existe algo, não só como Deus, mas existem seres superiores e muito superiores a nós também. Na verdade, nós somos uma criança engatinhando ainda, desbravando o que nós chamamos de universo, o que nós chamamos de existência. É uma pergunta difícil responder, quem somos nós? Né? Quem sou eu? Eu posso falar que eu sou o Luiz Carlos, mas o que mais que eu sou? Então, o Ian começou falando, mais ou menos ali em 1900, que começam os estudos, né? Freud ele lança em 1900, mas ele começa um pouquinho antes. Tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta coisa para a gente desfrutar, ainda, principalmente sobre o pensamento. Eu concordo com o Ian, eu acho que nós vamos entrar na era do pensamento, Ian, é agora que nós vamos realmente dar mais um passinho sem festa. Porque o brasileiro ele adora fazer festa, né? Transição planetária começou, uhul, vai! Agora vamos, vai! Agora vai! Muda, né? Hora que vem. Você sabe que
Nós falamos isso na live que a gente fez sobre inteligência emocional, né? Emocional. Que nunca se tratou, até as empresas hoje estão muito preocupadas com essa questão da questão psicológica, da questão, então, tudo isso, a evolução, os estudos, os cientistas, os grandes filósofos, são em cima de tudo isso. Então, quando a gente faz uma live, a gente falou sobre inteligência emocional. Hoje, o tema não vem por acaso, nós sabemos. A gente fala sobre a influência dos pensamentos. Tá tudo interligado, que nem você falou. O Ian também falou muito bem, tem muitos. Eu vi também já muitas pessoas falando sobre a transição planetária. Ah, vai acabar em 2040, 2050, tá pertinho. Não, gente, vai demorar muito. Nós temos muitos ainda que aprender. Enquanto existir fome no planeta, enquanto existir assassinato, enquanto a dor do próximo não interferir em você, nós estamos muito longe de buscar essa evolução, né? Enquanto eu não sentir com o meu irmão que sofre com frio, que não tem onde morar, a doença dele, a questão da comida, enquanto a dor do próximo não doer em você, nós estamos muito longe, gente, muito longe. Mas tudo começa por nós. Você quer mudar o mundo? Começa a mudar por você. É como o Ian falou. Ele chegou na sala de aula. Gandhi. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E só para Exatamente, fechar, por conta do horário, essa questão da transição planetária, nós, infelizmente, estamos nos assemelhando muito aos outros irmãos que falam da vinda de Jesus. Então a gente fica prometendo ao pessoal, ó, cuidado, tá próximo, tá próximo, tá próximo. Só que esse próximo não é diferente como a gente imagina. Então eu queria encerrar as minhas falas, já são 9 horas, né? Aí o Instagram tem 1 hora, eu não sei. Mas não, Ian, pode... É como o professor tá aqui, o Instagram libera, pode falar à vontade, meu irmão. Tá certo, tá certo. O cara tem um contrato, uma grande emissora do país, vai começar um programa só dele em novembro. Aí tá Mais certo. de 100 mil seguidores. Então, agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema, de falar sobre a doutrina espírita e já me colocar à disposição de todos vocês que precisarem, sempre podem falar comigo, me chamarem. Estou sempre à disposição e sempre acharei uma forma de encaixar na agenda que está tão conturbada. Graças a Deus, está bem corrido, né, Ian? Ano, é verdade. Maravilhosa. Enem. O Enem, então está um pouco corrido, mas com certeza eu sempre acharei um espaço para todos os irmãos que me convidarem para falar, em nome de Deus, em nome da doutrina espírita, e transmitir um pouco daquilo que eu conheço, que é muito pouco ainda, mas que eu gostaria de deixar para vocês uma frase de Confúcio, que desde que eu li, não saiu da minha cabeça. E eu acho que tem muito a ver com a forma que nós pensamos e a forma que nós vivemos. Confúcio, ele diz assim: quando você nasceu, todos riam e só você chorava. Viva de tal forma para que quando você morra, todos chorem e você sorria. Então, vamos trabalhar as nossas encarnações, trabalhar as nossas vidas, a nossa rotina, de tal maneira para que quando chegarmos próximos aos nossos dias finais no plano material, possamos olhar para trás e falar: eu fiz o que pude. Mas não fiz o que pude, não é que ele fez o que pude com a cabeça baixa, não. Eu fiz o que eu pude, em nome do bem, em nome do amor e em nome de Jesus. Que a paz se estenda a todos os irmãos aqui presentes, que Deus ilumine a todos aqui. André Juan, um amigo meu, colocou aqui no chat uma frase de Chico que diz que Deus nos dá todos os dias páginas novas, nos concede páginas para recomeçarmos. Então, vamos levantar as cabeças e seguir em frente, que o futuro depende unicamente e exclusivamente das nossas ações no hoje. Que a paz de Deus se estenda a todos. Todo dia zero. Todo dia zero. Ô Ian, deixa eu perguntar uma coisa. Tem gente que está assistindo a live aí e não sabe. Quantos anos você tem mesmo, Ian? Fiz 18 no dia 6 de março desse ano. Fiz 18. Não, é só para quem está assistindo aí saber. Eu já sabia. E quanto a essa questão de você estar ocupado, eu tenho uma grande amiga, uma mulher muito experiente, empreendedora, engenheira. Inclusive, o lugar que eu moro aqui foi ela que fez o empreendimento. E ela sempre falava assim: ó, você quer que alguma coisa seja feita e seja bem feita, dá para uma pessoa ocupada.
Porque se você der para o desocupado, ele não vai fazer, porque ele está desocupado porque ele quer. Entendeu? Dá na mão de uma pessoa ocupada, porque essa pessoa ela está ocupada porque ela se ocupa, ela que busca responsabilidades. Em relação a essa questão, né, Ian, que você falou e o Luiz falou dos nossos erros, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo assim. Se eu soubesse os números que deram na loteria aí do último concurso, aí se eu soubesse eles antes do concurso, eu estaria milionário. Hoje eu sei eles, mas depois que eles foram revelados. Antes deles serem revelados, eu não tinha como eu saber, né? Então os nossos erros são as mesmas coisas. Antes da gente cometê-los, não tem como nós discernirmos se é o caminho ou não é o caminho. Eu só descubro o que é ou que não é depois que eu executo a ação. E só para finalizar a minha participação aqui, Ian, em relação ao pensamento, eu vejo eles também como uma construção e uma edificação, né? Eu vejo que não tem como você ter um pensamento muito bom ou um pensamento elevado se você não começar pelas pequenas coisas. É difícil você ter uma elevação mental ou espiritual do dia para a noite. Isso aí é assim, é uma coisa que você faz um alicerce, aí você põe um tijolo, você vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo. É um processo que nunca acaba, né, como você disse. E assim, a gente ter a oportunidade de falar isso para as pessoas, a oportunidade da gente esclarecer que isso é possível e pelo menos dar um direcionamento e um caminho, eu acho que é muito bom, maravilhoso. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a sua participação. Eu sou muito fã seu, cara. Eu sou muito admirador seu, sabe? Pela sua simplicidade, pela sua humildade. Você é um garoto de 18 anos, mas uma bagagem, né? A gente que acredita, a gente que acredita, a gente que não, a gente que acredita e a gente que sabe na pluralidade das vidas, né? Você já trouxe uma bagagem aí e isso não é nem um peso nem uma carga, simplesmente é uma missão, uma responsabilidade e que você está usando ela de uma maneira linda, maravilhosa. Meus parabéns, Ian. É um prazer enorme falar com você. Muito obrigado. Eu vou também encerrando por aqui, que tem o horário da live, né? Meu amigo, é um prazer, assim, gratidão estar com você, estar com o pessoal aqui falando. Passa muito rápido, quando é bom, passa rápido, mas dura bastante para ser lembrado para sempre, né? E a gente vai lembrar muito. Eu queria falar contigo, acho que tem um recesso agora em julho, se der um tempinho, vê no recesso em julho para a gente falar de reforma íntima. Porque, cara, é um papo tão agradável. Já a gente vê vê que eu venho. Não tô dizendo a você. Olha, Pode me chamar de noite. Já deixa aí. Já vê lá com o setor de agendamento, hein, Já professor? Já vê com o setor de agendamento, e aí vamos estar falando de reforma íntima. Muito obrigado, irmão, tamo junto. Eu queria mandar um beijo pro meu irmão Brian, que estava aqui também, tá aqui. só te cortando rapidinho aí. O Brian, um beijo pro Brian, um beijo pra Érica, Um grande abraço. Pro Rafael, pro Gabriel. Abração, meu amigo, fica com Deus, tudo de bom, tá? E obrigado por vir aqui, trocar esse conhecimento com a gente aqui e iluminar a nossa noite, irmão. Brigadão, ó. Te adoro muito. Eu já vou me deixando aqui. Também vou agradecer você pela participação. Lembrando, nós já vamos agendar, tá? A sua participação aí. Depois você fala o mês, a gente conversa aqui no privado. A gente já te passa, porque tem o setor de agendamento e os caras que fazem as artes aí da live e tal.
Ô Rômulo, só uma licencinha, o Luiz saiu, a gente precisa fazer a prece final. Então, ele saiu da live, eu nem sei porque ele saiu, mas vamos adicionar ele de novo. Quando Então, ele não chega atrasado, ele sai mais cedo. esse professor, viu? O Ian, eu Hoje foi os gostaria... dois, né? Ele chegou atrasado e sai cedo. Exatamente. O Ian, eu gostaria, né? Gratidão, te agradecer imensamente por compartilhar com a gente aqui. Tô assistindo televisão já. Todo Não, esse conhecimento. é que eu acostumei a terminar e sair, e foi antes da prece, foi mal. Eu gostaria de te agradecer por esse momento. É que nem o Luiz falou, né? Voa o tempo aqui, muito rápido. A gente está aqui a 1h10 conversando, trocando, batendo esse papo de amigos, falando da espiritualidade, falando dos ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante, né? A gente está falando para muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Isso traz uma responsabilidade imensa no que a gente fala, no que a gente passa às pessoas. E você faz isso de forma magistral, né? Eu assisto as suas lives quando também existe o tempo nosso aqui. A gente sempre entra, tenta dar um alô ali para você, eu acompanho. Então, continua nesse caminho de luz, nesse caminho da divulgação da doutrina espírita e, principalmente, continua divulgando o amor que é ensinado por Jesus. Esse é o mais importante. Quem tem amor no coração, quem tem a conduta moral reta, vai ter pensamentos bons. A gente sempre atrai o que a gente pensa. Então, se a gente pensar no auxílio, na caridade, no perdão e no amor de Jesus, as nossas amizades espirituais serão de bons espíritos. Então, é isso a dica que a gente gostaria de passar para as pessoas. Quem vai fazer a prece final? O Ian, né? Votação, de acordo, pronto. Votação, Ian, você faz a prece final. Aqui é tudo democrático. Livre e espontânea pressão. Vamos fazer a nossa prece, meus irmãos. Esse momento, eu acho que a melhor parte da live é a nossa prece, que é o momento que a gente nós nos ligamos a Deus e à espiritualidade. E eu gostaria de agradecer, sobretudo, a espiritualidade amiga, que hoje esteve presente aqui conosco, muitos irmãos amados e irmãos venerandos. E vamos agradecer a espiritualidade amiga através da prece. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade que nos foi dada, por este momento tão imaculado que nos foi dado, de conhecermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Ajuda-nos nas nossas falhas e nas nossas quedas. Dai-nos sempre a oportunidade de recomeçar. Meu Pai, de amor e de bondade, permite que os Espíritos, os emissários do bem e do amor, visitem nesse instante os irmãos que estão passando por problemas nos hospitais, nos leitos de suas casas, nos complexos prisionais, onde houver um grito de dor, uma lágrima de sofrimento, que lá se encontre o amor de Deus. E que esse amor possa se distribuir ao mundo, onde houver guerra, onde houver trevas. Que lá esteja Deus presente. E com estas mesmas jogativas, eu passo a palavra ao nosso irmão, para que o mesmo dê por encerrado o trabalho à noite de hoje, desejando a todos muita paz. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão a todos. Matheus, professor, até semana que vem. Lembrando, viu, Matheus e professor? Beijo para obra todo lá mundo. o setor de agendamento e divulgação das artes. Beijo. Terça-feira que vem eu vou vir de bigode. Um beijo para todo mundo. Vamos pedir Mateus, para a arte sair no domingo. Ó, antes de encerrar, depois passa uma cópia do artigo de conduta da live Papo de Amigos para o professor não abandonar a live antes, tá? Pra ele dar uma liga no artigo. Deixa lá. Comigo. Gente, vou passar para o departamento pessoal. Ian, Tchau, Ian. Tchau, Ian. Pessoal. Prazer falar com você, meu brother. Tchau, meus Um abraço. irmãos. Tchau, Um grande Luiz. abraço, um grande Tchau, beijo. todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. gratidão a todos que aqui estiveram mais uma vez na live Papo de Amigos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, a equipe espiritual Paz e Luz, que assiste e nos guia nessa live. Uma boa semana a todos, com muita luz, com muita proteção. Que vocês tenham uma semana iluminada. Obrigado e gratidão a todos que aqui estiveram. Uma boa noite.